Vamos começar, quando começar a gravar aqui, aí eu volto para vocês, certo? Eu faço a chamada. Pronto, começou a gravar, daqui a pouco eu faço a chamada. Vou fazer logo. Chamada. Clara Margarida, Amanda Raquel, Antônio Daniel, Augusto Vinícius, Davi Cardoso, Eduardo Tavares, Esther Veríssimo, Gabriel Ezequias, Guilherme FX, que eu acho que é Guilherme Fonseca, Indira, João Augusto, João Vinícius, Josias, Laura Cavalcante, Letícia G, Luana Salgado, Maria Luíse, Maria Luísa Silva, Mariana Helena, Marina Farias, Nicolas Fernandes, Danilo, Sara, Vitória Pacheco, Vivian e Yuri. Pronto, são os presentes até agora, às 9h54. Pronto. Vai ficar gravado, então. Deixa eu compartilhar aqui. Guilherme Fernandes, desculpe. Guilherme Fernandes Xavier. Bom, daqui a pouco chega a telinha do... Chegou para vocês a telinha do PowerPoint? Para mim não chegou ainda não. Chega já. Pronto, chegou. Chegou, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. A gente vai estudar o núcleo do átomo, certo? Então, o núcleo do átomo, ele é composto por duas partículas, na teoria. Então, a gente tem a teoria atômica, né? Diferentemente de lei. Eu já falei para vocês que ainda o átomo ainda é uma teoria, através de muitas pesquisas, certo? Pesquisas até recentes, né? Então, tudo é teoria ainda. Mas essas teorias são aceitas atualmente pela comunidade científica. O que é teoria, professor? Não virou lei, que nem as leis de Newton, as leis da eletricidade, porque dificilmente é difícil a gente enxergar o átomo. Né? Há poucos anos que tiraram a foto do átomo. E provavelmente, daqui a muitos anos, talvez é que você terá uma foto mais detalhada, como vê nos prótons, que eu não sei. A tecnologia vai avançando, mas é muito difícil você tirar a fotografia do átomo lá com os prótons, com os nêutrons, que é muito pequeno. Entendeu? Não existe tecnologia ainda suficiente para você ver uma imagem real de um átomo. Então, é tudo teoria ainda. Então, o núcleo do átomo, teoricamente, é composto por duas partículas, prótons e nêutrons. Certo? A gente vem estudando isso de 2 semanas para trás. Então, é composto por prótons e nêutrons. E na última aula, se não me engano, a gente fez até alguns exemplos de como, dando o número atômico, o número de massa, você descobriu o número de prótons, nêutrons e elétrons daquele átomo. A gente fez vários exemplos e vamos fazer mais. Certo? Mas agora a gente vai estudar o núcleo. Primeiro, o núcleo atômico é algo muito pequeno e denso. Certo? O núcleo do átomo é algo pequeno e denso. O que significa denso? É uma coisa muito, vamos dizer assim, muito apertada, né? Então, praticamente toda a massa do átomo está no núcleo do átomo. A gente fez a gente sempre faz, quer dizer, eu faço sempre aquela comparação. Se o átomo for um campo de futebol e tiver uma bola lá no centro, aquela bola é o núcleo, olha o tamanho do campo de Maracanã e a bola, né? Então, o núcleo é muito pequeno em relação ao átomo. Mas praticamente toda a massa do átomo está no núcleo. Então, é muito denso. É uma coisa muito pequena e muito apertadinha, vamos dizer assim. Certo? Uma densidade parecida é mais ou menos nas estrelas. As estrelas são grandes, mas eles têm muita massa. Então, fica uma coisa muito densa. Certo? Então, é como se o Maracanã, toda a massa do Maracanã tivesse praticamente toda naquela bola ali no centro. Uma coisa muito pequena e muito pesada. Então, fica uma densidade muito alta. Porque a massa fica muito grande e o volume fica muito pequeno. Lembra de densidade? Massa sobre volume. Então, imagina uma coisa com a massa muito grande e o volume muito pequeno. Essa densidade tende a ser lá em cima. Certo? Então, é algo muito denso. As forças de atração do núcleo são muito fortes para deixar aquele núcleo estável. Certo? A quantidade de energia dentro do núcleo ali é muito grande. Certo? Eu vou falando aos poucos, mas aos poucos vocês vão entendendo
mais ou menos como se dá as forças de atração dentro do átomo. Então, aqui está o átomozinho, ó, com as duas partes, né? Cadê meu mouse? Tá aqui. O núcleo e a eletrosfera. Só que a proporção não está correta. O núcleo é muito pequeno. Então, se fosse uma proporção correta, você só veria um pontinho desse núcleo, né? A proporção aqui não está correta, mas a gente tem que colocar para vocês visualizarem como é o átomo. Com o núcleo, cadê meu mouse? Tá aqui. E a eletrosfera. Só que esse núcleo, na realidade, é muito pequeno em relação a esse átomo aqui, ó. Se fosse a proporção correta, era só um pontinho. Você viria esse núcleo aqui. Certo? O que é que eu quero dizer para vocês? Que existem núcleos estáveis. O objetivo da aula hoje é esse. É você saber o que é um núcleo estável ou o que é um núcleo não estável. O que é um núcleo estável, professor? É um núcleo que não perde partículas. Não perde energia. Então, dentro do núcleo do átomo tem partículas e tem energia ali dentro. Certo? Então, para deixar esse núcleo estável, esses prótons e nêutrons juntinhos, você precisa ter energia de atração ali. Certo? Então, dentro do núcleo, você tem muita massa, partículas, e você tem uma grande quantidade de energia. Lembre de energia nuclear. Usina nuclear. É uma usina que transforma a energia do núcleo em energia, por exemplo, energia elétrica. Certo? Então, ele pega a energia do núcleo de um átomo, de vários átomos, e transforma essa energia em energia elétrica. Mas esse é assunto mais para frente. Então, o núcleo pode ser estável ou não. O núcleo estável, preste atenção. Se quiserem anotar, eu aconselho. O núcleo é dito estável quando ele não perde partículas. O núcleo é estável quando ele não perde partículas. Professor, quer dizer que existem alguns núcleos que perdem partículas? Sim. Certo? Existem alguns núcleos que ele fica perdendo partículas com o decorrer do tempo. Ele fica expulsando nêutrons, fica expulsando prótons, certo? Até se estabilizarem. Esses núcleos não estáveis sofrem decaimento chamado o quê? Radioativo. Já ouviu falar da radioatividade? Já ouviu falar de radioatividade? Alguém já tirou um novo com a chapa, um raio-x? Já tiraram raio-x? Quase que todo mundo já tirou um raio-x na vida, né? Aquele raio-x justamente é você aproveitando um núcleo não estável que está perdendo partículas. Ou seja, ou é um núcleo estável ou um núcleo perde partículas. Esse núcleo que perde partículas a gente chama de núcleo radioativo. Dúvidas até agora? Dúvidas até agora? Professor, então, os estáveis não perdem partículas e os não Não estáveis, perde partícula. e os não estáveis perdem. O estável já está estabilizado ali, ele fica só naquele jeito, certo? Eu vou dizer já alguns exemplos. Só que o núcleo radioativo ele perde partículas, vai perdendo com o decorrer do tempo. Ele vai expulsando nêutrons, expulsando prótons e expulsando energia. Isso é o chamado radioatividade, certo? Quando você tira um raio-x, a ciência fez com que essas partículas que são perdidas, né, do átomo, daquele átomo que eu vou dizer mais na frente, qual o átomo que você usa para tirar um raio-x, para fazer essas fotografias do nosso interior. Certo? É por que essas fotografias, calma. Lá na frente a gente diz isso aí. Então, primeiro vocês têm que saber que existem núcleos estáveis e núcleos radioativos, certo? Núcleos que sofrem decaimento. Essa palavra é extremamente importante, decaimento, certo? Então, quando você vai perdendo prótons, o que acontece com o núcleo, Luiz? Vai diminuindo, né? Então, o núcleo está aqui, ó. Ele vai perdendo partículas, vai fazendo o quê? Diminuindo, não é verdade? Se o núcleo é só prótons e nêutrons, se você vai perdendo prótons e nêutrons aqui e acolá, e mais energia, o que acontece com o núcleo? Vai diminuindo com o decorrer do tempo, até ficar estável. Alguém quer entrar? Deixa eu ver quem é. O link não aparece aqui. Eu tenho que tirar aqui e lá para o meu negocinho. Cadê? Quem foi? Caio. Pronto. Autorizei a entrada dele. Deixar assim que é melhor. Certo?
Vou só aumentar aqui o zoom. Pronto. Núcleo do átomo. Que mantém os prótons e nêutrons ligados. Contrabalanceia as forças de repulsão. O que é o que eu disse? Você tem partículas positivas, né, o próton é partícula positiva. A lei da eletricidade diz o seguinte: quando você junta duas partículas com carga positiva, elas fazem o quê? Se afastam uma da outra. Você pega duas de um lado e duas do outro, elas se afastam. E essas duas se afastam entre si. Então, partículas de mesmo sinal, de mesma carga, eles se afastam. Então, se não houver uma força de união entre essas partículas, não existiria núcleo de átomo e também não existiria átomo. Então, o nêutron justamente é para você segurar essa repulsão que existe no átomo, no núcleo do átomo, né? Então, por exemplo, se você tem 10 prótons no núcleo, 10 prótons no núcleo, se fosse só prótons, aqueles 10 prótons iriam afastar um do outro, né? Porque são cargas positivas. Então, você tem 10 prótons, vamos dizer 5, né? Essa minha mão aqui. Você tem 5 prótons. Se não houvesse nada para segurar esses 5 prótons, esses 5 prótons aqui fariam o quê? Se espalhavam, repeliam um pelo outro. Você não teria núcleo. Você vem com outras partículas para você segurar esses prótons aqui, ó. E essa força de atração tem que ser maior do que essa força de quê? Repulsão. A força de atração tem que ser maior do que essa força de repulsão. Ou seja, a força que segura tem que ser maior do que a força que afasta. Certo? Então, o átomo fica nisso, ó. Força de, vamos dizer, que força que segura, contrabalanceando essas forças que afastam. Oi, amor. Certo? Vai estar ocupado. Pele de cobra, pele de carneiro. Quem dá o like vai achar muito dinheiro. Oh, dê um like, vai achar muito dinheiro. Certo? Então, o núcleo do átomo tem isso. Tem massas e essa dança entre forças de afastamento e forças de vamos dizer, agrupamento. Vamos dizer assim. Certo? Passando aqui. Núcleo estável. Primeira coisa, eu vou ter que colocar entre... Aqui, é melhor colocar entre... O núcleo estável é quando a relação... A primeira coisa, quando a relação entre o número de nêutrons e o número de prótons é igual a 1. Matematicamente é o que é isso aqui? Quando o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Certo? Relação NP, relação entre o número de nêutrons e o número de prótons é igual a 1. Ou seja, quando a quantidade de nêutrons é igual à quantidade de prótons. Se vocês pegarem a tabela periódica, do número atômico 1, que é o hidrogênio, até o número atômico cálcio, que é o 20, acontece isso. Certo? Acompanhe comigo. Se você pegar o número de nêutrons e o número de prótons do hidrogênio até o cálcio, que é o Z igual a 20, você vai ver que o número de nêutrons é exatamente igual ao número de prótons. Certo? Se a gente fizer aquele cálculozinho, né, número de massa menos número de nêutrons, ou número atômico, vocês vão ver que, por exemplo, o nitrogênio tem 7 prótons, que é o número atômico é 7, e o número de massa é 14. Quanto é 14 menos 7? 7, ou seja, ele tem 7 prótons e 7 nêutrons. Relação número de nêutrons sobre o número de prótons é igual a 1, né? 7 dividido por 7, Osias. Carbono, ele tem 6 prótons, o número atômico é 6. Se vocês quiserem pegar a tabela periódica, certo? Fica à vontade. Número de massa é 12. Como é que eu calculo o número de nêutrons? Da aula passada, que foi antes da prova. O número de nêutrons vai ser igual a número de massa 12 menos número atômico 6. 12 menos 6, 6. Ou seja, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Até o cloro é mais ou menos 34, 35, certo? Então, acontece isso, gente, até o 20, certo? Até o 20. O número de prótons desses átomos é igual ao número de nêutrons. A gente aproxima o potássio, que é 39, fica 38, certo? O cloro também. Ok? Então, até o 20, do hidrogênio até o cálcio, N igual a P. E os outros elementos? Aí tem um problema.
Então, a gente diz o seguinte, se um átomo tem, por exemplo, 5 prótons, ele precisa de quantos nêutrons para segurar os prótons? 5. Né? Cada um segura um. Se ele tem 6 prótons, precisa de 6 nêutrons. Se ele tem 15 prótons, 15 nêutrons. Naturalmente, seria isso. Mas a partir do 21, certo? Isso não acontece, certo, gente? Vamos ver aqui na tabela periódica. O 21 é o escândio. Acho que tem aqui no próximo slide. Quer ver? Aqui. Aí. A partir do elemento 20, a partir do cálcio, o aumento do número de nêutrons não é linear com o aumento no número de prótons. Até o 20, um átomo com 20 prótons, ele precisa de 20 nêutrons para segurar o núcleo. Certo? Até o 20, por exemplo, um átomo tem 20 prótons, que é o cálcio, ele precisa de 20 nêutrons. Cada nêutron segura um próton. Só que com 21, olha o que acontece, Letícia G. O escândio Z é igual a 21, ou seja, ele tem 21 prótons. E o número de massa dele é 44. 44 menos 21 vai dar quanto? 23. Ou seja, ele tem 21 prótons e 23 nêutrons. Por que que isso acontece? Agora preste bastante atenção. Não é linear porque a natureza disse o seguinte, para o núcleo do escândio ficar estável, ele tem 21 prótons, ele só vai ficar estável, ele não vai perder nenhuma partícula se ele tiver 23 nêutrons, certo? Então, essa força de agrupamento, se você tiver 21 nêutrons, não é suficiente para segurar esses 21 prótons. Então, imagina a situação. O escândio tinha 21 prótons e coloca 21 nêutrons. Com 21 nêutrons, não foi suficiente para deixar o núcleo estável. A natureza colocou quanto? 22 nêutrons. Com 21 prótons e 22 nêutrons, também o núcleo do escândio também não ficou estável. A força de repulsão era maior do que a força de atração. Só com 23 nêutrons é que o núcleo do escândio ficou estável. Aí a natureza diz o seguinte, o núcleo do escândio só é estável se você deixar 21 prótons e 23 nêutrons. Certo? Até o 20 é tudo igual. Só que a partir do 21, essa relação não é igual. Você tem um número maior de nêutrons do que de prótons. Por que que isso acontece? Porque a força de atração, de repulsão é muito grande. Certo? E você precisa de mais elementos no núcleo para deixar esse núcleo estável. Ao ferro. Ferro tem Z igual a 26. Então ele tem 26 prótons. Só que quando a natureza colocou 26 nêutrons, o núcleo não ficou estável. A força de repulsão era maior. Colocou 27, o núcleo do ferro não ficou estável. Colocou 28, o núcleo do ferro não ficou estável. Oi? Agora não, viu, Kaline? Agora não, que eu estou dando aula. Daqui a 5 minutinhos? Pode ser? Gente, eu vou precisar só dar uma saída, certo? Um minutinho, enquanto eu dou um troco ali. Tchau, tchau. Uhum. Volto já.
Voltando ao átomo do ferro. Então, o ferro com 26, 27, 28 e 29 nêutrons não foi suficiente para segurar esse núcleo. O núcleo ele ficou instável. Então, ele só foi ficar estável com 30 nêutrons. Então, o ferro tem 26 prótons e 30 nêutrons. Assim, ele fica estável, com um número de nêutrons maior do que o número de prótons. Certo? Isso aí evita a autodestruição do núcleo, justamente. Se você tiver uma força de repulsão maior do que uma força de atração, o núcleo faz o quê? Estoura. Estoura não. Desaparece. Desaparece não. Ele não fica estável, né? Ele expulsa todas as partículas, e se o núcleo está sem partículas, não existe núcleo. Até aí, tudo bem, gente? Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem? Tudo sim, Paulo. Responderam no chat. Acho. Certo, é que não aparece o chat aqui. Nem é isso. No outro fica aparecendo. Tchuf, tchuf. Aqui não aparece, não. Então, até o chumbo, certo? O chumbo tem 82 prótons e 125 nêutrons. Olha a diferença. Olha quantos nêutrons foram suficientes, foram necessários para estabilizar o átomo do chumbo. O chumbo PB é chumbo, o chumbo é estável. O chumbo foi estável. Agora estou na dúvida, placa de chumbo. O chumbo não é radioativo, não, o chumbo é estável. Olha a quantidade de nêutrons que foi necessário para se estabilizar o núcleo. 82 prótons do chumbo não foi suficiente, só foi estabilizar com 125. 125 nêutrons para segurar esse núcleo do chumbo aí. Então, quanto mais prótons, maior a força de repulsão. Aí você precisa de mais elementos para segurar esse núcleo. Certo? Vamos ler. Porém, com 83 prótons no núcleo, preste bastante atenção aqui. Porém, com 83 prótons no núcleo, nenhuma relação quantidade de nêutrons, quantidade de prótons é capaz de estabilizar o núcleo. Ou seja, a partir de 83, a partir do Z igual a 83, todos os núcleos dos átomos depois do 83 são radioativos. Certo? Todos são radioativos. Ou seja, é estável até o 82. Até o 82, todos os núcleos são estáveis. Todos os átomos são estáveis. Até o chumbo, né? Até o chumbo. Então, você tem, por exemplo, a tabela periódica. Escândio, titânio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, alumínio, prata, ouro. Cadê o ouro? Ah, se eu achasse o ouro. O ouro é difícil até de achar na tabela periódica, viu? Tá aqui o ouro, 79. Mercúrio, tálio, chumbo. Chegou no chumbo, todo mundo é estável. Pega a tabelinha, viu? Todo mundo é estável, ou seja, não perde partículas no núcleo. Certo? Só os seus isótopos que a gente vai ver depois. Todos são estáveis, 82. A partir do 83, a partir do bismuto, todos são radioativos, ou seja, eles perdem partículas no núcleo. Certo? Bismuto, quer dizer, logo, 83 é o maior número atômico do elemento químico natural estável encontrado na natureza, até o bismuto. Até o bismuto. A partir do bismuto, nós temos o polônio. Quem assiste os filmes de ficção científica vê que algumas bombas são feitas de polônio. Quem assistiu aquele filme Missão Impossível, feito Fallout, o último filme da série, da franquia, aquela bomba nuclear foi feita com, se não me engano, era um polônio ali. Era polônio? Acho que é. Aquelas bolinhas pratas lá, era bolinha de polônio. Então, o polônio é radioativo. Certo? Até o bismuto, até o 83 são estáveis. Beleza, ninguém perde partícula no núcleo. A partir do 83, 84, 85, até os outros, todos são radioativos. Isso significa o quê, Josias? Que todos perdem partículas dos seus núcleos.
que é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. A gente vai falar mais na frente dos riscos da radioatividade. Certo? Até o 83, nenhum núcleo desse perde partícula. Então, professor, a prata perde partícula? Não. O cádmio perde partícula? Não. O enxofre, o oxigênio, o nitrogênio perde partículas? Esses isótopos, esses átomos, não. Certo? A partir do 83, meu amigo, todos perdem, todos são radioativos. Aí você tem que ter cuidado, viu? Aí você tem que ter cuidado. O bom disso aqui do Google Meet que não tem esse interrompante, vai direto. Tá? Quarto ponto, a partir dele, do bismuto, todos os elementos são considerados radioativos. Cuidado, redobrado. Cuidado, redobrado. Ou seja, de 3.000 nucleidos conhecidos, 3.000, vamos dizer assim, átomos conhecidos, na tabela tem 100 e pouco, mas tem os seus isótopos. Apenas 257 são estáveis, o resto é tudo radioativo. Ou seja, a gente tem contato com radiação diariamente. A gente tem contato com radiação diariamente. Certo? 3.000 nucleidos são conhecidos, apenas 257 são estáveis. A gente tem contato com radiação pelo celular. Diga aí. Usando o celular, a gente tem contato com radiação. Mas, subentende-se que é uma radiação nociva ao ser humano, ao corpo humano. Subentende-se, né? Então, nessa tela desse computador, eu estou tendo contato com radiação. Certo? Porque de 3.000, só 257 são estáveis. Quanto é 3.000 menos 257? Dá... Ixi, Maria. 743. 2.743 são radioativos. Perde partículas no núcleo. Certo? Até aí, beleza, gente? Entenderam isso aí? Alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui no chat. Alguma dúvida até aí? Josias 1014 disse que não entendeu direito. Diga aí, Josias, mais ou menos o problema. A coisa lá de 20 prótons. A coisa lá de 20 prótons. Pronto, ó. Até o 20, se você fizer uma continha, vou colocar no chatzinho aí, ó, que número de nêutrons você vai pegar o quê? A menos Z, certo? Tá? Vai aparecer para vocês, agora apareceu. Assim você calcula o número de nêutrons. Ou seja, se o cálcio tem o número de massa 20 e número de atômico 10, 20 menos 10 é quanto, Josias? 10. Ou seja, o cálcio ele tem 10 prótons e 10 nêutrons. Tá? Vamos pegar outro elemento aqui, o manganês, 12. O manganês tem número de massa 24. Tá na tabela aí, viu? E número atômico 12. Até 24 menos 12, Josias. 12. Ou seja, o manganês tem 12 prótons e 12 nêutrons. Vamos pegar outro. O carbono. O número de nêutrons do carbono vai ser... O número de massa do carbono é 12 e o número atômico do carbono é 6. Está na tabela. 12 menos 6 é 6. Ou seja, o carbono tem 6 prótons, por causa do número atômico, que é igual ao número de prótons, né? E 6 nêutrons. 6 e 6. Vamos pegar o enxofre. O enxofre, o número de massa dele, Josias, é 32. E o número atômico é 16. É igual, não é menos, né? É menos. 32 menos 16 dá quanto? 16. Ou seja, tem 16 nêutrons e 16 prótons. Então, o número de nêutrons igual ao número de prótons até... Eu estou contando que você está com a tabela periódica na mão aí, viu? Até o cálcio. Do 1 até o 20. O Z igual a 1 até o Z igual a 20. Certo? A partir do 20, essa relação não é igual. Você tem mais nêutrons do que prótons.
A gente vai fazer os exemplos aqui, certo? Você tem mais nêutrons do que prótons. A partir do 20. Então, mas todos são estáveis. Certo? O que é que acontece no escândio, por exemplo? No escândio tem 23 nêutrons, Josias, e 21 prótons. Por que isso acontece? Porque o núcleo do escândio só é estável com 23 nêutrons. Com 21 ele não é estável. Essa relação N igual a P não existe a partir do escândio. Certo? Se você pegar o chumbo, Z igual a 82. O chumbo tem 82 prótons, Josias. Só que ele tem 125 nêutrons. Mesmo assim, ainda é um núcleo estável. Certo? É um núcleo estável, não perde partículas. Então, para estabilizar, ele precisa de 125 nêutrons. Certo? A partir do chumbo, a partir do bismuto, todos são estáveis. Não existe nenhuma relação entre nêutrons e prótons que seja suficiente, capaz, para segurar esse núcleo. Tamanha é a força de repulsão. A partir do bismuto, a partir do 83, todos são radioativos. Vou fazer um exemplozinho aqui. Polônio. Vou colocar no chat para vocês fazerem aí. Certo? Maria Eduardo Fonseca Tavares, oitavo C, número 20, esqueci. Não precisa mais nada, Eduardo. Eu já fiz a chamada aí. João Augusto colocou níquel. O níquel. Vamos aí, João Augusto. Níquel. O níquel tem quantos? Vamos pegar deixa o João Augusto aqui. Vamos calcular o número de nêutrons e o número de prótons aí. Já vai fazendo a revisãozinha. O níquel. Ni. Ele tem número atômico 28. Número de massa 58. Quantos prótons e quantos nêutrons? Calcula aí e coloca aí no chat. O níquel tem quantos prótons e quantos nêutrons? Então, para calcular o número de prótons, tomara que vocês se lembrem, é igual ao número atômico. Né? Esse hoje foi na lata. O número de prótons é igual ao número atômico, Josias. Se o número atômico é 28, quanto é o número de prótons? 28. Aí, ó. E quantos nêutrons tem o níquel? Você vai pegar o número de massa menos o número atômico. Eu tô procurando o controle da TV, você viu ele por aí? Não, você estava com ele. Quê? Você estava com ele. Mas agora eu não tô mais. O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico, ou o número de prótons. Quanto é o número de massa? 58. Quanto é o número de prótons, ou o número atômico? 28. 58 menos 28 é igual a 30. Vai aparecer para vocês? Apareceu agora. Então, o níquel tem 30 nêutrons e 28 prótons. Ou seja, ele só foi estabilizar com um número de nêutrons maior. Tá vendo, Josias, que a relação aí 1 não existe? Se você colocar no níquel 28 nêutrons, ele não fica estável. O núcleo não fica estável. Ele... Certo? Se você colocar 29 nêutrons, o núcleo do níquel... Núcleo não, né? Núcleo. No níquel ainda não fica estável. Você só vai estabilizar o núcleo do níquel com 30 nêutrons e 28 prótons. Aí a força de atração foi maior do que a força de repulsão. Aí ficou tudo beleza. O núcleo ficou estável. Certo? Agora vamos para o polônio. Polônio. Polônio Z igual a 84. A é igual a aproximadamente 209.
Quantos prótons tem o polônio? Não precisa nem fazer conta, né? Letícia já está... Quantos prótons tem um polônio? Polônio, Z igual a 84, P é 84. É igual, viu, gente? Pelo amor de Deus, não erre isso nas avaliações, não, porque P é igual a 84, porque é igual ao número atômico. E quantos nêutrons tem o átomo do polônio? 209 menos 84, que é igual a quanto, hein? 125. Tchuf! 125. Ou seja, olha a diferença. Olha a natureza como é, às vezes, sacana. O bis, eu acho que é o chumbo. Acho que é o chumbo, quer ver? Olha o chumbo. Oi, amor. Certo, vá. Posso assistir o canal? Pode, vá. Quando eu termino aqui. Posso? Pode, vá. Ah, pai. Vai estar dando aula, amor. Em vários lugares no controle não Certo, o papai vai olhar. Olha a diferença. O chumbo tem 82 prótons. O polônio tem 84. O que são iguais? Ele tem as mesmas quantidades de nêutrons. Repararam aí? Que tanto o chumbo quanto o polônio tem a mesma quantidade de nêutrons. São 125. A diferença é que o polônio, desculpa, tem 2 prótons a mais. 2 prótons a mais faz com que esse núcleo fique instável radioativo. Olha a diferença, tá vendo aí? 2 prótons a mais. Então, qual é a diferença entre o núcleo de chumbo e o núcleo do polônio? 2 prótons a mais. Certo? Eles têm a mesma quantidade de nêutrons. O chumbo é estável, não faz mal. Só que o polônio, meu amigo, é radioativo. Se você ficar perto do polônio, morreu em 2 minutos, eu acho. Acho que é 10 minutos, eu acho. 2 prótons a mais. Vendo aí? Diferença entre o chumbo e o polônio. O chumbo é estável. Placa de chumbo a gente tem, ó, acho que em casa, tem bolinha de chumbo. Agora, pelo amor de Deus, não toca uma bolinha de polônio, não. 2 prótons a mais, é a diferença. Entre o núcleo estável e o núcleo radioativo. Entre uma vida e uma morte. 2 prótons a mais. Eu nem tinha reparado que eles tinham a mesma quantidade de nêutrons. Certo? Reparei agora. Até aí, beleza, gente? Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem? Tem que olhar no chat, né? Que não aparece aqui, não. Yuri colocou 41. Esse N é igual a 41 de que, Yuri? Não, o chumbo não tem 41, tem 125, viu? Que deve acho que tá digitando aí, deixa eu ver. Não, você pega 209 menos 84 deu 12. Deu 12. Não, 209 menos 84 dá 12, não, é 125, você faltou uns 5 aí. Certo? Então é isso mesmo, 125. É porque depois de 83 a massa são todos com o número inteiro. É porque a gente aproxima. O número de massa é o número de partículas. Então é o número inteiro, né, Letícia? Então eu falei nas umas aulas aí, porque isso aqui é um número aproximado do número de massa, né? Essa aqui é a massa atômica, que é o número aproximado do número de massa. Mas o número de massa é um número inteiro, certo? É um número inteiro, ok? Então aqui tem, por exemplo, o alumínio 26,98. Isso aqui é a massa atômica. A gente viu que a relação entre massa e massa atômica é um pouquinho... não é igual, certo? Aí a gente aproxima, ok? Número de massa é número de partículas. Massa atômica é a massa do átomo. Certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre radioatividade. Esses núcleos que são radioativos, que expulsam partículas. Um elemento instável, a partir do 83, eles são radioativos. Cuidado, redobrado. Causa morte em minutos.
O elemento instável, a gente chama de elemento radioativo. Ele sofre decaimento, ele vai perdendo partículas. A gente chama isso de liberando radiação. Então, preste atenção, claro que eu não vou cobrar isso aqui não, certo? Não vou cobrar muita coisa disso aqui, não. É só para vocês terem ideia. Esse aqui pode salvar a vida, viu? Existem alguns acidentes com pessoas com radiação, é justamente falta de informação, certo? O elemento instável sofre decaimento, o elemento instável a gente chama de elemento radioativo, ele sofre decaimento. Como assim, Josi? Ele vai expulsando partículas no núcleo até ficar estável. Você está vendo isso aqui? É um núcleo, ó. Isso aqui é o símbolo da radiação, certo? Eu sempre vi esse símbolo aqui, ou uma caveira, com um X entre os ossos, a coisa mais horrível do mundo. Uma caveira com um X assim, é símbolo da radiação, não. Olhou, viu esse símbolozinho aqui? Cuidado, não se aproxima, perigo, precisa de gente especializada para mexer com isso e etc. Certo? Isso aqui é um dos maiores perigos da humanidade, é a radiação. Ok? Então, eu vou chamar de elemento instável esse elemento que perde partículas do núcleo, eles são radioativos, eles liberam radiação. Essa radiação entenda como partículas e energia. Certo? Essa radiação entenda como partículas e energia. Tá? Além desse núcleozinho aqui, Marina Farias, ó, quando você vai perdendo partículas, o que acontece com o núcleo dele? Vai diminuindo, né? Vai perdendo partículas, vai diminuindo. Ele vai soltando partículas aqui, meu amigo, com a velocidade da luz. Às vezes prótons e nêutrons, às vezes prótons, nêutrons e energia. Tipos de radiação, só para vocês ficarem ligados. Não vou entrar muito em detalhes, certo? Existe a radiação alfa, beta e gama. Cada uma tem sua particularidade e seu perigo. Principalmente essa radiação gama aqui, ó. Principalmente essa radiação gama, que é a liberação de energia. Certo? Essas radiações têm alto poder de penetração e ionização. Não entro em detalhes nisso aqui, que a gente ainda vai ver o que é ionização. Certo? Mas penetração a gente sabe o que é. Lembram da raio-x? Então, o raio-x é quando aquela partícula penetra a sua pele e vê o que está no seu interior, os ossos, né? Então, raio-x, ó, partícula, essas partículas alfa, beta e gama, que são partículas que são liberadas pelo núcleo. Por exemplo, a partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. Tá vendo esse núcleo aqui, João Augusto? Então, esse núcleo é instável, é radioativo. Ele libera 2 prótons e 2 nêutrons. É uma partícula alfa. Certo? Quando ele libera 2 prótons e 2 nêutrons, a velocidade da luz, ó. Aí liberou uma partícula alfa. Partícula beta é um pouquinho mais complicada e a partícula gama é mais energia. É a energia que vem com essas duas partículas. Certo? Então, esse aqui penetra tudo que você imagina, gente. Essas partículas. Tem um alto poder de penetração. Penetra tudo que você imagina. Seja parede, ferro, chumbo, carne, orgânico, animal, vegetal, eles conseguem ter um alto poder de penetração. Então, esses vão lá, por exemplo, no organismo vivo, eles vão lá no interior e chegam até a célula. Às vezes até, se eu não me engano, não vou dizer, mas se eu não me engano, chega até no núcleo da célula. No núcleo não, acho que não. Acho que no citoplasma. Certo? Porque essas partículas têm um alto poder de penetração. Vocês veem no raio-x. No raio-x você consegue tirar a foto dos ossos por dentro da pele. Por quê? Porque aquela partícula, claro que o raio-x utiliza a radiação, aquela partícula consegue penetrar na pele e ver o que está no interior da pele. Certo? Ionização, eu deixo mais para frente. Certo? A gente vai falar sobre íons, a gente vai mais ou menos o que a gente vai falar sobre ionização. Mas mais ou menos uma ionização é quando ele chega lá na célula e consegue, vamos dizer assim, atrapalhar as reações químicas. Certo? Atrapalha as reações químicas que tem na célula. Vamos dizer que mais ou menos o que é ionização. Certo? Ele consegue se meter onde não é chamado, vamos dizer assim. Esse aí é o problema. Principalmente a penetração e a ionização. Quando você tem uma reação química, aquela reação é estável.
certo? Dentro da célula. Imagine que chega um intruso, aquela reação química fica totalmente desestabilizada, totalmente incontrolada. É isso que acontece, o perigo da radiação. Quando aquele elemento, aquela partícula chega lá na célula, chega no corpo, chega no interior lá, e causa uma desordem celular, vamos dizer assim. Certo? Nosso corpo é mais ou menos estável, né? Imagine que chega um elemento lá que causa toda uma desordem. É a radioatividade. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Tem que abrir o chat, porque eu não vi. Então, deixa eu só voltar aqui. Sempre que vocês virem esse símbolozinho aqui, ó. Volta, meu filho, aqui. Esse símbolozinho aqui é o símbolo da radiação. Aquilo ali tem um perigo enorme. Por quê? Porque a radiação tem poder de penetração e ionização. Ele penetra em tudo que existe, mais ou menos, tudo. Ele consegue penetrar, a gente, como eu disse, diariamente a gente tem contato com a radiação, com esses núcleos que são instáveis. Certo? E pode causar até a morte, hein? Na tabela periódica Perigos. tem esse símbolo. Na tabela periódica tem esse símbolo? Tem. Na minha não tem. Na da agenda tem. A agenda tem? É, pronto. Acima da radiação. Olhou esse símbolozinho aí, corra. Fique longe. Mais distante possível. Certo? Claro que existem algumas radiações que... Diga aí. 137. 137, ele que não teve aquele acidente lá em Curitiba, sei lá. Pronto, eu vou falar disso já já. Tá nos próximos slides aí. Aí não deixaram as coisas enterradas. Foi. Aí, os caras pegaram no... Aí não penetra. Vou falar já já, tá nos próximos slides aí. Penetra. Vou falar já já, tá no slide... Deixa eu ver aqui, acho slide 12. Certo? Vou falar já já sobre os acidentes com radiação. Essa aula vai um pouquinho mais na frente, certo, gente? Se vocês não acharem ruim, vai até mais ou menos umas 10h55. Eu vou querer terminar esses slides aqui. A gente tem 10 minutos, mas eu acho que vai um pouquinho mais. Só um pouquinho, certo? Não vai dar para morrer de fome, não. Então, a radioatividade tem alguns perigos. Só que esses perigos, João, dependem da dose e do tempo de radiação. Lembra que você tira um raio-x, você morre do raio-x? Não morre. Mas depende da dose, primeiro, e do tempo. Se você tem contato com raio-x diariamente, direto, uma hora aquilo ali vai dar problema. Certo? A tempo de exposição, você tem exposição de segundos ali com raio-x, tirou o raio-x, viu o negócio, não tem mais aquele contato com aquela radiação daquele raio-x, se eu não me engano, é com Césio, eu acho. Não sei, depende de alguns elementos. E depende da dose, certo? Aquela dose que você recebeu para ter aquele raio-x não foi suficiente para lhe causar danos, vamos dizer assim, entre aspas, certo? Então, período de radiação, dose e tempo. Período de radiação, dose, né? Não é porque tem aquele raio-x ali, vou morrer porque vão ter aquele raio-x. Não. Aquela dose ali, a ciência diz que não é suficiente para causar nenhum dano ao seu organismo. Aspas, né? E o tempo de exposição. Você vê que o cara que trabalha com radiologia, ele trabalha menos, né? Trabalha menos horas por dia, trabalha menos, se aposenta mais cedo, porque ele não pode ter contato. Os anos normais de 35 anos de serviço não existe. Não pode. Se não me engano, ele se aposenta com 25 anos de serviço e só pode trabalhar até 4 horas por dia. Já minha esposa está fazendo radiologia. E quando eles vão tirar o raio-x, eles colocam uma proteção, ficam atrás de um aparelho. Então tem todo aquele aparato de segurança. Segundo ponto, poder ionizante. Olha o problema do poder ionizante. Quebra de ligações químicas. Alteração na estrutura atômica, desequilíbrio. Então tem uma ligação química lá, certo? Que a gente vai ver mais na frente. Ligação química. Mas aí você quebra essa ligação química, desequilíbrio. Alteração na estrutura atômica. Tem um átomo ali estável, vem uma coisa e desequilíbrio. Esse desequilíbrio é o tipo efeito borboleta. Causa um desequilíbrio aqui, o problema lá na frente é gigante. Consequências. Você tem consequências a curto e longo prazo. Esse longo prazo, no mínimo, câncer. No mínimo.
um câncer. No mínimo, viu? A longo prazo. Curto prazo, vômito, náuseas, queda de cabelo, distúrbios de comportamento, alterações no sangue, lesões na pele, justamente por causa dessa penetração e dessa ionização aqui, ó, no interior das células. Vocês já estão estudando citologia? Células em biologia? Já estudaram já? Chat. Já estão estudando citologia? Cadê o chat? Antônio, né, a ionização a gente deixa mais para frente, certo? Porque a gente está estudando átomos agora, não é legal vocês verem o que é ionização. Pronto, eu acho que citologia no próximo ano, certo? Então, as células, você tem várias reações químicas dentro da célula, né? No citoplasma. Então, existe infinitas não, milhares de reações químicas na célula acontecendo, certo? Sem parar. Então, quando acontece, vem um elemento intruso, Antônio Nel, e você quebra a ligação, altera a estrutura daquele elemento, então você causa um desequilíbrio nessas reações químicas, certo? Esse desequilíbrio aqui, ó, é que causa problema a longo prazo. Câncer. Certo? No mínimo, viu? Longo prazo, câncer, distúrbios congênitos, mutações genéticas. O que é que acontece, meu amigo? É que quando você tem uma mutação genética, essa mutação genética passa para os seus descendentes. E dos descendentes dos seus descendentes. E dos descendentes dos descendentes dos descendentes dos seus descendentes. Essa mutação genética, através do processo de mitose e meiose, vai passando de geração em geração. Se acontecer esse distúrbio a longo prazo. Certo? No mínimo, por isso que eu disse, no mínimo um câncer. 2, dependendo do tempo de exposição, você pode ter mutação genética que vai passando para os seus descendentes. Os descendentes vão virando mutantes. Se vocês olharem no Google, problemas da radiação, você vê que lá na frente tem, digamos que eu fui exposto com uma dose de radiação que não foi capaz de me matar, certo? Mas foi capaz de causar um distúrbio congênito na minha célula. Eu tive só vômito, náusea, queda de cabelo, não tive câncer e tal. Mas digamos que teve uma mutação genética. Meus filhos, eles vão nascer, vamos dizer, mutantes. E essa mutação pode ser mais variada possível. Eu fico até assim, porque você vê as fotos, meninos sem um braço pequeno, as pernas pequenas, as cabeças grandes, com problemas respiratórios. Existe uma infinidade de problemas por causa dessas mutações genéticas. Quem pode falar mais isso é a Andréia, certo? Mas se vocês tiverem uma pesquisa rápida, mutação genética e radiação, vocês vão ver que no corpo já aparece. Certo? Isso aí vocês vão sendo passado de geração por geração. Professor? E por quanto tempo? Por milhares de anos, milhões de anos. Diga aí. Tem pergunta no chat. Certo, deixa eu olhar aqui. Mas não acaba essa genética descendente, acaba não, Josias. Então, os descendentes passam para os descendentes passam para os dois descendentes, né? Vai passando de geração em geração. Né? Eu posso dizer que não acaba, não posso dizer isso, né? Mas que passa de geração em geração, passa. Pode ser que tenha uma geração que o corpo humano é tão dinâmico, pode ter uma geração que você não sofra nenhuma mutação. Pode ser que aconteça. Certo? Mas pode ser que aconteça mutações genéticas para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, etc. Ok? Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui a tela para você ver bem direitinho. Perigos. Então, nós temos aqui exibido em millisieverts. Esse millisieverts é a unidade da radiação, certo? Existem millisieverts e existe outra que é não sei o nome agora. Tem outra unidade para radiação, certo? Radiografia dental, 0,01. Você está vendo que os pretos aqui não causam problema, certo? 0,101 millisieverts. Vamos bater uma radiografia dental. Então, diz assim, você não vai morrer por causa daquela radiação, que é a radiação baixa, 0,01 millisieverts. Tem outra, cara, que é mais usada.
Só que eu não sei o nome agora. Você vai bater uma chapa, um novo. Radiografia peitoral, 0,1. Epa. Mamografia por raio-x, 0,4. Até aí, subentende que não vai causar nenhum mal. Aí agora começa a boca quente. 1. Radiação em Fukushima. Fukushima, se não me engano, foi em 2011. Foi o terremoto no Japão. 1,02. A cozinha já mudou, não foi? Radiação que somos expostos ao ano, 2 millisieverts. Mais ou menos um ser humano com atividade normal, ele é exposto a 2 millisieverts por ano. Esse tempo de um ano faz com que essa radiação não seja suficiente para nos matar. Que é em um ano, né? Se fosse num dia, aí já seria o problema. Tá vendo que tudo depende da referência? 2 por ano, beleza. 2 por dia, eita, já tá complicado. Certo? Mas Fukushima aí, se você fosse exposto a essa radiação, causaria problema, viu? É só querer um dia, né? 2 num dia é uma coisa, 2 numa hora é outra coisa, 2 num ano é outra coisa totalmente diferente. 9. Radiação que é submetida atualmente à tripulação de um voo de Nova York, por ano, né? Anualmente. A tripulação 9. Certo? Vai estar em contato no avião, hein, macho? Vamos subir mais um pouquinho. Tem aqui tomografia corporal. A tomografia. Se você for bater uma tomografia, o cara não fica dentro, não. Você já ouviu? Já repararam? Já assistiram Grey's Anatomy? Tomografia corporal. Entra naquele aparelho que é um buraco, o cara fica lá dentro, então o cara fica lá fora. Aí tu tem contato com a radiação, o cara lá fora. O cara fica em outra sala, macho. 10. Você vai ter que tirar, porque senão tem que saber o que é que tu tem, né? E tomara que aquela radiação que você estiver exposta não cause nenhum problema. Mas o camarada que vai tirar a radiação, o médico fica lá na outra sala, protegido. 100. Limite de radiação para trabalhadores. Então vamos pular um pouquinho. 1000. Uma exposição a 1000 millisieverts causa mal-estar e náuseas. Que aí vão ter... 5.000. Letal para 50% da população exposta durante um mês. 6.000. Trabalhadores de Chernobyl expostos morreram após um mês. Foram expostos a 6.000. Morreram em um mês, meu amigo. Chernobyl, viu? 10.000 letal em semanas. Se for só exposto a 10.000, cara, você morre em semanas. E morre da pior forma possível, bicho. Eu vi uns documentários aí, cara, que o cara entra em decomposição viva, diga aí, mano. Mutação genética, lembra daquele poder ionizante na célula? Eu até aconselho vocês assistirem essa série Chernobyl, uma série muito boa, viu? Se não me engano, são 5 episódios. E real, né? Claro que tem a ficção, mas baseado em fatos reais, que aconteceu em 86, se não me engano, na Ucrânia. Meu amigo, se não fosse a ciência, a gente tinha morrido, viu? E essa radiação fica por milhões de anos. Assista lá, sério. Aconselho vocês assistirem a série Chernobyl. 10.000 letais em semanas, cara. Que morre da pior forma possível. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Só que tem algumas aplicações de radioatividade, né? Arqueologia, carbono 14, você datar um fóssil, você usa radiação. Medicina, raio-x, radioterapia. Agricultura e principalmente as usinas de geração de energia. As usinas nucleares usam a radiação como fonte de energia. Como, professor, essa radiação tem fonte de energia? Explico já. Radioatividade de acidentes. Tivemos um acidente em Goiânia, em 87. A gente está só um pouquinho fora do tempo. Certo? Mas daqui a pouco acaba. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Tem alguma pergunta aí? Antes de eu estudar os acidentes. Um bocado de gente já saiu, já pegaram o erro. Tem 15. Acidente com Sérgio 137 em Goiânia. Tá aí o linkzinho que vocês quiserem abrir. O cara pegou um aparelho de raio-x que estava no depósito, viu aquele negocinho brilhando azul, se eu não me engano, dentro do raio-x e pegou. Achou bonito e levou para casa. Era Sérgio. 137. Eu acho graça porque é falta de informação, né, bicho?
Por isso que eu trago para vocês essa informação. Todo mundo tem que estar... Primeiro, deixar o aparelho de raio-x lá no depósito. Primeira falta de informação, não pode deixar isso no depósito. Segundo, o cara foi limpar o depósito e viu aquele raio-x, aquele aparelho lá, que não era mais usado. Quebrou o negocinho lá e tirou aquele negocinho que brilha. Esse negocinho que brilha era césio, meu amigo. Radioativo ao extremo. E levou para casa, olha. Morreu ele, morreu a família, morreu os vizinhos, se eu não me engano. Parece que morreu 10 pessoas. O cara mostrou lá, o negócio que brilha, como é bonito, azul, brilhoso. Vai. Depois de umas semanas, o tempo de exposição foi alto, 10 semanas, ficaram lá com eles. Veio o vizinho, veio olhar, veio a mãe, se eu não me engano, morreu o cara, a esposa, a filha, vizinho, não sei, cara, não sei se foi, se eu não me engano, foram 5 ou foi 10 pessoas, entre ele e alguns vizinhos, e contaminou a casa toda. Até hoje tem contaminação lá. Porque isso aqui dura por milhões, às vezes milhões de anos. Certo? Brasil, viu? Goiânia. Falta de informação da O galpão estava contaminado, não, o galpão. O galpão contaminou também. Então, amigo, depois que existe um acidente, quando você vê, pronto, ali foi liberada radiação, aí vem a equipe especializada com aquela roupa, tudo, né? Fecha o local, descontamina, vê o nível de radiação, controla, vê quem foi que pegou, se essa pessoa teve contato, e assim vai. Que assim, que vira vamos dizer assim, vira uma árvore genealógica. Árvore genealógica não. Né? Você vai ver, todo mundo tem contato, você vai fazendo as ligações, e aquilo ali você vai tendo radiação por milhares de anos. Talvez o prédio, você tem que deshabitar, depende do nível também, né? A sala você tem que fechar, às vezes tem que fechar o prédio, às vezes tem que ficar desabitado, às vezes, vixe, Maria, é uma coisa... Se esse cara foi de transporte público, todas aquelas pessoas que estavam no transporte foram contaminadas, porque libera radiação direto, certo? Por isso que morreu ele, morreu alguns familiares, morreu até vizinho. Você olha lá, tem um linkzinho, vocês apertam aí, vocês leem um pouquinho sobre isso, certo? Chernobyl, meu amigo, isso aqui foi o maior acidente nuclear da história. Entre no linkzinho aí, dê uma lida, certo? Dê uma lida nesse núcleozinho, nesse linkzinho aí, você pode apertar e dar uma lida neles. Se você quiser colocar Chernobyl no Wikipedia, vocês vão ver o que foi esse acidente aí. Ele podia ter contaminado metade, só essa usina, essa explosão aí, podia ter contaminado 1/3 do mundo. Ficar contaminado até hoje. A cidade, não sei como era o nome da cidade, está desabitada e vai ficar desabitada por milhares de anos. Tem gente que mora lá, mas não tá nem aí, não. Deu uma lidinha. E teve Fukushima, depois do terremoto do Japão, dos reatores abriu, liberou radiação. E é perto do mar, esse negócio. Eu vi lá perto de Fukushima, é perto do mar, mas teve um maremoto no Japão. Aí abriu o reator. Então tá aí também no Wikipedia o linkzinho, se vocês quiserem ter curiosidade de saber o que foi que aconteceu nesses acidentes e por que radiação é extremamente perigosa. Certo, gente? Alguma pergunta? Eu passei um pouquinho do horário, mas foi por uma boa causa. Aí Josias falou aí, 4 mortos, centenas de pessoas sequeladas. Lembra do mutação genética? Então, não sei se tem alguma pesquisa com os descendentes dessas pessoas que foram contaminadas com essa radiação lá de Goiânia. Viu? Com certeza essa radiação passou de descendente para descendente. Agora tem que saber se essa foi suficiente para ter mutação genética. Se foi, as pessoas que foram contaminadas, mesmo que não morreram, podem ter passado mutação para filho, aí o filho passa para o neto passa para o bisneto, e assim vai. Mais informações, dê uma lidazinha nos 3 links, que eu vou colocar esses links essa apresentação eu vou colocar no Classroom agora, certo? Então, até sexta-feira, se Deus quiser.